Agora nós vamos entrar num campo que é especial para a escuta clínica, que é a maneira como se escuta a falta, ou qual a articulação melhor para dar conta desse elemento que é crucial para a escuta clínica de um psicanalista, obviamente inclinado, né, no sentido do psicanalítico, que é o qualificativo que constitui a psicanálise. Bom, no momento em que a falta é posta a partir de uma luta pessoal entre a verdade e a mentira, o princípio adotado é fazer com que os membros do zoroastrismo desenvolvam uma determinação pessoal, subjetiva, de não assumir qualquer limitação, desenvolvendo a ideia de serem pessoas especiais. Em sendo pessoas especiais, tem que apresentar uma espécie de completude pessoal, desde que a alteridade, o local para onde se transcende, o endereçamento, seja observada ali uma falta. Por que observada uma falta? Porque faltava exatamente nessa alteridade a presença pessoal de alguém com essa característica de ser alguém especial. Isso é devido ao fato de situar a revelação como algo proveniente de alguém especial, que o lugar mais adequado é o que possui um determinado sítio, um determinado envoltório. Quer dizer, um contexto, como é o caso de um reino com um rei, que permite alterar qualquer estrutura na presença dos defensores dos polos em que está, de um lado, a verdade e de outro lado, a mentira. Nasce aí o que será constituído como forma para dar conta do esoterismo, mesmo que inicialmente estava sendo travestido como um exoterismo, pois o zoroastrismo emergiu na formação de uma imersão na pessoalidade, recusando o significado do sítio que existiu nos templos administrados pelos sacerdotes. Desde o que era exposto, veio a categoria do confronto entre a verdade e a mentira. Assim, foi constituída uma luta dos mais ferrenhos para dar conta do valor que adveio quando uma mãe deu o significado de um filho que tem os recortes mais expressivos da correção a qual todos os demais deverão seguir. Para poder estabelecer tal ideia de oferecimento sequencial, nós podemos retomar aquela existência de um partido dominante em cada pessoa, que funcionará segundo o que foi revelado ao profeta. Por outro lado, temos a construção transcendental, que foi desenvolvida pela figura dada à fé e à sabedoria. É a construção denominada de Pistis-Sofia, cuja sinalização envolve uma ligação absoluta com a falta na composição imaginária e a criativa perspectiva dada em prol de indicar que a alteridade ela é plena. Veja, é exatamente o lado que se opõe ao zoroastrismo. O zoroastrismo
a pessoalidade ela não tem nenhuma falta. Já essa alteridade tem falta. No caso de Pista e Sofia, a pessoalidade tem falta para que a alteridade não tenha falta. Esse lugar de alteridade descrito como habitado é descrito como habitado pelos aiões, enquanto qualificativos daquilo que é denominado como o Altíssimo, expressando o uno inefável e criando um ambiente. Que ambiente é esse? Um ambiente que é chamado de pleroma. O que é impressionante é que o tanto que uma mulher ou uma figura simbólica que seja assim reconhecida lida com a alteridade fixada na transcendência que traz o fator da completude, no formato que reflete o atingimento mais expressivo que o alcançado por Zoroastro, por Zaratustra. Para o profeta do zoroastrismo, segundo a pena de Nietzsche, a figura feminina poderia servir como metáfora para a verdade, sendo ela esquiva e enganosa. Já o que aparece no campo assumido pela Pista e Sofia, o que fala é o modo assertivo do pleroma, de uma alteridade sem falta, através da ideia de existir uma luz sem gerar sombra. Daí o Códex de Pista e Sofia, escrito em copta, o idioma cristão do Egito, relata o que dissera Jesus aos seus seguidores acerca do cosmos, em destaque para as suas mensagens a Maria de Magdala. Dentre os aspectos fornecidos por Pista e Sofia, está que ela vivencia como Maria Madalena o quadro de queda e elevação. Daí vem a existência da alma que se perdeu na matéria, para depois emergir como quem mais pode expressar o entendimento que é dado ao Altíssimo. Então nós temos aí duas maneiras de lidar com a falta. Uma maneira que pode ser tomada simbolicamente, como o caso do Zoroastro, do zoroastrismo, e da tentativa de encontrar, esse reino em que o rei se torna um seguidor, a partir de um parâmetro bem elementar. E o parâmetro elementar é o seguinte: de um lado está a verdade, a luz, e do outro a mentira. Essa bipartição, ela pode ser tomada também em várias outras perspectivas. Mas o importante é ver que, no caso de Pista e Sofia, o que acontece é que há uma queda, há um ato relativo à falta, quer dizer, a pessoalidade dela é submetida a esse aspecto da falta, mas depois vem exatamente o sentido da elevação. Enquanto que, no caso do profeta, no caso do Zoroastro, ele não tem nenhuma queda, ele tem um esforço, uma coisa sacrificial para chegar à elevação. Não há nenhum elemento de queda. Ele é perseguido, mas não há uma queda pessoal. São dois aspectos relevantes. De um lado, o zoroastrismo, e do outro lado, aquilo que emerge a partir do Códex de Pista e Sofia.